Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática Profimate, Exame Nacional de Acesso, prova que ocorreu dia 4/12/2021, ingresso 2022, agora a questão número 6. Uma moeda é lançada 10 vezes. A probabilidade de se obter exatamente 4 caras é igual a alternativa A, 1 sobre 1024, B, 4 sobre 1024, C, 6 sobre 1024, letra D, 105 sobre 1024 e letra E, 210 sobre 1024. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Então veja, como nós temos aqui um modelo equiprovável, ou seja, o espaço amostral ele é equiprovável, no sentido de que, se a gente joga a primeira moeda, o primeiro lançamento, ou ele sai cara, ou ele sai coroa. Se ele sair cara, ainda temos o segundo lançamento, que pode sair cara ou coroa. Então a gente pode desenhar aqui a árvore de probabilidade para identificar quais são esses casos e a gente vai perceber que o modelo é equiprovável. Por isso a gente pode utilizar que a probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, essa relação ela só pode ser utilizada quando a gente tem um modelo equiprovável e a gente constrói um espaço amostral adequado equiprovável. Então, número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Vamos pensar que cara seja CA. Então vamos organizar aqui a cara sendo CA, toda vez que sair cara, CA, e toda vez que sair coroa, CO. Coroa. Então veja que nós temos aqui 10 lançamentos. Nesses 10 lançamentos, vou marcar aqui esses 10 lançamentos de acordo com a proposta da solução. Esses serão os casos possíveis. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então veja, nós temos aqui, no primeiro lançamento, tendo a possibilidade de sair ou cara ou coroa, ou seja, duas possibilidades. Independentemente se sai cara ou coroa, o segundo lançamento também vai ter duas possibilidades. Então, a quantidade de possibilidades da segunda etapa independe do que a gente escolhe para a etapa anterior. Então, por esse motivo, o princípio multiplicativo pode ser aplicado de forma direta. Então, aqui duas possibilidades. Então, para qualquer um lançamento, eu vou ter sempre duas possibilidades, cara ou coroa. É exatamente a construção da árvore de probabilidade. Então, esses serão todos os casos, finalizando até o 10º lançamento. Então, no 8º lançamento, duas possibilidades, no 9º, duas possibilidades, e o último lançamento, duas possibilidades. A gente poderia realmente usar a árvore de probabilidade no seguinte sentido. Aqui pode sair, por exemplo, cara, aqui pode sair coroa. Saindo cara, aqui eu tenho duas opções, cara ou coroa. No segundo lançamento, podendo sair coroa, no segundo lançamento pode ser cara ou coroa. E assim a gente constrói essa árvore, vai ficar muito grande, por esse motivo a gente já pode organizar o princípio multiplicativo, porque aqui eu vou ter também a condição de colocar qual é a probabilidade de sair cara? Meio. Probabilidade de sair coroa? Meio. Probabilidade de sair cara? Meio. Probabilidade de sair coroa? Meio. A gente multiplica, a gente tem essa probabilidade. Mas, na verdade, a gente está buscando, nesse momento, os casos possíveis. E os casos possíveis, a quantidade será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 10 fatores iguais a 2. Então, na verdade, só para frisar melhor ainda essa situação, eu vou multiplicar por 2 9 vezes. Existe uma defasagem de 1. Então, se a gente tem 2 elevado à décima, eu estou multiplicando por 2 9 vezes. Porque senão, veja só, se eu tenho, por exemplo, 2 elevado à terceira,
Será que é 2 vezes 2, ou seja, eu multiplico por 2 3 vezes? Não, eu multiplico por 2 duas vezes. Na verdade, eu tenho, de fato, 3 fatores iguais a 2, mas eu multiplico por 2 a primeira vez aqui, para dar 4, e depois a segunda vez aqui para dar 8. Então tem uma defasagem de 1. Na fala, então, a gente tem que dizer que 2 a terceira é a gente multiplicar por 2, 2 vezes 2 vezes 2, uma quantidade de vezes uma unidade menor que a quantidade de fatores. Mas isso é um detalhe na fala. Então já temos aqui a quantidade total, e a gente vai confirmar esse número 2 à décima. É um número conhecido, é 1024, mas vamos conferir. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, 256, 512 e depois, por fim, 1024. Então já temos aqui o resultado 1024. Então, esse vai ser o resultado da quantidade total de casos. Agora nós queremos o número de casos favoráveis, ou seja, aqueles casos onde vão ocorrer exatamente, não é no mínimo, é exatamente 4 caras. Vamos pensar numa seguinte configuração aqui. Eu posso pensar nas 4 primeiras situações, ou seja, nos 4 primeiros lançamentos, sair tudo cara. E os demais, os outros 6, coroa. Coroa, 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 coroa e coroa. Veja que eu posso, por exemplo, alterar, por exemplo, essa cara com essa. Veja que a configuração passa a ser a mesma. Tiro o cara na primeira, troco a posição daqui, eu vou ter a mesma configuração. Então a gente já começa a pensar que trata-se de um problema de combinações, que a ordem não importa. Mais do que isso, eu poderia pensar em outra configuração, por exemplo, coroa, coroa, aí eu escolho o cara para a terceira. Depois coroa, coroa, coroa. Posso pensar em 2 caras consecutivas, sem problema algum. Falta uma cara. Já pensamos nessa, nessa e nessa. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se aqui, por exemplo, for coroa, obrigatoriamente aqui tem que ser a última cara. Então veja que nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos aqui as 4 caras de forma consecutiva. Temos aqui esta, esta, esta aqui e esta aqui. Também temos aqui. Então, de 10 objetos que a gente tem disponíveis, ou em outras palavras, de 10 posições disponíveis, eu quero encontrar onde vão aparecer as 4 caras. Então eu quero escolher as 4 posições das caras. Então basta a gente de 10 escolher 4. E isso é uma combinação de 10 elementos tomados 4 a 4. Então a quantidade de casos favoráveis, representado então por de 10 objetos disponíveis, eu quero escolher 4. Ou seja, de 10 posições que eu tenho, eu vou escolher aonde vai ficar as caras. Porque essa troca dessas caras de posições não muda a configuração. É uma escolha. Se é uma escolha, a gente pode usar as combinações. E aí, nesse caso, esse resultado será 10 fatorial sobre 4 fatorial. E aí a gente tem aqui, só para guardar a relação, eu prefiro que a gente use o número binomial, porque a gente sabe que é 10, 4 fatorial. A única situação aqui que vai entrar é a subtração de 4, de 10 menos 4, 6 fatorial. E aí a gente simplifica, ou seja, expande o 10 até 6 fatorial. Então 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. O 4 eu vou expandir 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 6 fatorial. Cancelo aqui o 6 fatorial com 6 fatorial. Veja, 4 vezes 2 é 8, simplifica com 8. E o 3, aqui tudo vai dar 1 no denominador, e 9 aqui dá 3. Ficou 10 vezes 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210.
Então já achamos o número de casos totais, 1024, e achamos o número de casos favoráveis, 210. Poderíamos aqui simplificar essa fração, mas de acordo com as alternativas, a gente tem ela sem a simplificação. Esse, portanto, é o resultado final para essa probabilidade. Marcaremos, portanto, a alternativa E de escola. Ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.